Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. É sempre uma grande alegria para nós estarmos aqui. Eu, meu amigo Daniel, minha amiga Mara e vocês, todos nossos amigos fraternos. Recebê-los aqui nesse dia para falar do Evangelho de Jesus, das lições que ele nos deixou. É sempre muito bom, muito gostoso, é um momento muito especial para nós e desejamos que vocês também sintam esse momento como sendo muito especial. Um momento em que você traz a paz para dentro de você, né? Para dentro do seu lar, que você reflete, né? Reflete aqui conosco, né? Nas lições. Então é um momento em que nos reabastecemos de Jesus, né? Para que vocês possam aí abrir o Evangelho de vocês, deixa eu dizer aqui qual será o texto de hoje. O texto de hoje está contido no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Vamos ler o item 7, cujo título é Pecado por Pensamento e Adultério. Tá? Para quem esteja nos acompanhando no YouTube, o texto fica logo abaixo do vídeo. Para quem não estiver e tenha o seu evangelho em casa, já pode ir abrindo nesse item. Tá? Inicio com a recomendação habitual que fazemos, de que nos acompanhem, né, no site da Rádio e TV Fraternal. Ele vai aparecer aí para vocês verem, que é o www.fraternal.net.br. E lá, sempre, diariamente, o site ele é abastecido com artigos, programas, fora as músicas, que o tempo todo, músicas, mensagens que elevam, né, para a melhoria, né, do estado de todos, né? Então, a recomendação que fazemos é que nos vejam, explorem ali o site, porque tem muita coisa boa, muita coisa para melhorar, né, para nos ajudar no dia a dia, na nossa vida. Também a Fraternal está presente em todas as mídias, então podem nos procurar na mídia de sua preferência. E aí a gente pede, curtam as nossas postagens, compartilhem as nossas matérias, programas. É a forma que temos de divulgar, né, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Então, e sempre alguém está em necessidade, precisando de uma palavra de conforto, de elevação. Então, é o que nós pedimos. Bom, o Evangelho também, lá na página da Fraternal, ele tem um roteiro, é só você procurar lá, existe um roteiro de como fazê-lo. Então, nós vamos começar aqui hoje, né? Eu vou pedir ao Daniel para fazer a nossa prece inicial, para depois fazermos a leitura. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, serenar os nossos corações. Por mais difícil que o dia tenha sido, nós chegamos nesse momento e, portanto, nos compete dar graças a Deus por chegarmos aqui. Por mais difícil que tenha sido as atribulações, por aquilo que passamos, pelo que vivenciamos, lembre-se que estamos sempre amparados pelo amor divino, pela ternura de Mãe Maria, nos abençoando e nos protegendo, nos guiando da melhor maneira através das intuições, através dos nossos amigos do plano espiritual, aos quais nós também agradecemos essa oportunidade, numa companhia de uma noite fraterna, onde o aprendizado é exposto a todos nós através do Evangelho de Jesus, através dos seus ensinos, através das suas palavras, mas o retorno que Ele quer de nós, na verdade, é através das nossas atitudes, da nossa colaboração no bem,
no caminho da pregação do seu Evangelho, como nós aprendemos, executando esse amor, colocando na prática do dia a dia as bem-aventuranças que Jesus tanto nos ensina, as boas novas que Ele nos trouxe. Então, dispostos a tudo isso, dispostos a nos entrarmos nesse aprendizado da noite de hoje, de mais um pouco, de mais um aprendizado, nós iniciamos com aquilo que Ele mesmo nos disse, que onde 2 ou mais estariam reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Com essa certeza, então, nós afirmamos aquilo que Ele nos ensinou, que Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então à leitura, item 7, tá? Existem 2 itens anteriores, mas nós faremos só do item 7. Pecado por pensamento e adultério. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo e, após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis, Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito, nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Bom, acho interessante a gente começar refletindo no título desse item, né? Pecado por pensamento e adultério. É sempre comum a gente ver que Jesus não perdia nenhuma ocasião de estar ensinando algo. E vamos aqui pensar nas palavras isoladamente. Pecado. O que seria o pecado, né? Pecado, no sentido dentro do Evangelho, é fazer algo que não esteja de acordo com a lei de Deus, com as leis morais de Deus, né? Então, quem peca vai contra as leis de Deus. Tá. Aí, pensamento é a origem de tudo, né? Então, quando pensamos, tudo que é feito tem origem no pensamento. Então, para uma pessoa fazer uma construção, ela primeiro vai esboçar, ela vai pensar naquela construção que irá ser feita. Um professor que vai dar uma aula, primeiro ele vai esboçar
a aula que ele vai dar. Então, tudo tem a origem no pensamento, né? Seja o que for, se origina no pensamento. E aí vem a outra palavra, adultério. O adultério aqui, ele não vem naquele sentido literal da palavra que mais comum ouvimos e pensamos, né? Que é o caso de um relacionamento. E sim, adúltero, aqui no caso das lições do Cristo, é aquele também que não é fiel, né? Mas tem a ver com fidelidade, mas não só a fidelidade de uma relação conjugal, e sim a fidelidade de uma relação entre nós e o Pai, entre nós e Deus. Então, o pecado, quando Jesus expressa adúlteros, né, ele está querendo dizer aqueles que estão contra a lei de Deus, se procedendo, né, contra a lei de Deus. Então, aí essa é a minha introdução, onde a gente tem que perceber o outro sentido dessas palavras, né? Aí vem a questão do pensamento, o mau pensamento, né? Quando a gente pensa em fazer algo ruim, algo mal. Então, é muito comum, eu acho, no nosso íntimo, a gente sofrer com esses dilemas. Talvez a hora que você pensa mal de alguém, né? Você tem um certo desejo de fazer mal a alguém. Então, para a gente que já vem no caminho dos ensinamentos de Jesus, que a gente vem buscando o nosso aprimoramento moral, certamente a gente já consegue repelir esses pensamentos. Ou pelo menos faz um grande esforço de tirá-los de nossa mente. Então, eu acho que é bem o exemplo que está sendo dado aqui nesse texto. Muitas circunstâncias que outrora talvez nos trouxessem esses maus pensamentos, hoje a gente nem passa no nosso pensamento. Então, são coisas que a gente já conseguiu, são lições que a gente já aprendeu e já nem entram no nosso currículo do mal, vamos dizer assim, né? E é claro, né, existe também aquele pensamento do qual ele está sendo mencionado aqui, onde quem tem esse pensamento, só não transforma isso em uma ação por não ter a oportunidade correta. Então, o que nos cabe aqui, né, pessoal, é sempre buscar, né, dentro dos ensinos de Jesus, dentro dos ensinos do Evangelho, combater os maus pensamentos, e com isso a gente vai estar aí, a cada rebatida que nós temos, né, nesses maus pensamentos, ganhando vitórias, né, tendo vitórias contra o mal em nós, né. E mais um outro comentáriozinho rápido, que daí eu quero já abrir para os meus amigos, que isso não é um monólogo, né? É uma conversa. É o próprio título do capítulo, Bem-aventurados os puros de coração, né? Então, tudo esse pensamento, na verdade, a gente diz que a origem é o coração. Então, um bom coração, ele não vai nem abrir caminho, né? deixar isso entrar no seu coração, ele não vai deixar o mal entrar no seu coração. Então, a gente tem alguns provérbios aí, ditados populares, que eles são muito, vêm muito de encontro com esse título, que é aquele assim, né? A boca fala o que está cheio o coração. Então, se o meu coração está buscando o bem, está procurando ser bom, a gente só vai falar coisas boas, né? E aqui eu abro para os comentários dos meus amigos. Você foi muito feliz na colocação das 3 palavras, no dizer o que significa as 3 palavras, né? O pecado é o desejo de fazer o mal, né? Vem o pecado, aí vem o pensamento é movimento. Então, tudo começa no pensamento. E o adultério, principalmente nessa época de Jesus, não significava só o adultério conjugal.
significava uma traição, né? O significado da palavra traição, seja ela como for. E aí aqui no final do texto explica tudo o que você disse, você falou muito bem eu ainda acho que a gente sempre tem os pensamentos, a gente aqui no planeta que nós estamos, a gente ainda não está no nível de não ter o pensamento, que seria a evolução mesmo, né? Muitas vezes, na maioria das vezes a gente tem um pensamento, mas a gente repele. Se a gente repele, quer dizer, veio aquilo e você repeliu, né? Repeliu. E aí você já está num estágio melhor de evolução, né? Burilando, Você né? está se burilando, porque o pensamento às vezes vem mesmo. Mas aí vai. Se você só pensa, mas não se arrepende do pensamento, você já está em outro nível de evolução. Quer dizer, a sua reforma precisa ser melhor, mais bem elaborada. E se você só não faz porque não teve a chance, e se você faz, então, pior ainda, né? Foi muito bem explicado. E eu penso que tudo está na nossa consciência. Se a gente, qualquer ato, qualquer pensamento que a gente tiver, se a gente colocar no crivo da nossa consciência, a gente vai saber se é ruim. A gente tem que ser honesto, se é ruim, se é mal, porque o mal ele vem de várias vertentes, né? Ou se é um pensamento que você está querendo a bondade para você e para o outro. Então eu penso muito nisso. A gente precisa sempre pensar nos nossos pensamentos, colocar aquilo, esmiuçar, né? Até na maledicência. A maledicência já é um mal, né? Já é um pensamento. E a gente precisa começar a se colocar no lugar do outro e pensar, eu ia gostar que fizesse comigo isso ia me fazer bem ou ia me fazer mal. Aí a gente vai ter a resposta. Sim. Né? O famoso vigiai, né? Vigiai. Isso que eu ia falar. Vigiai mais que orai. Aqui cabe vigiar e orar. Né? Porque a hora que vem o pensamento, todos nós estamos a todo momento, a nossa capacidade de pensar não para de pensar, é imensurável, não para de né? pensar. A gente não passa. E aí numa dessas é aquele negócio, somos antenas emissoras e receptoras. Então, através do pensamento, a todo momento eu estou emitindo, mas o que eu estou emitindo é o que eu vou receber. Sim. Então esse é o reflexo. Então, que tipo de pensamento eu estou emitindo? Então, por isso aqui eu acho que cabe perfeitamente o vigiar e orar, nesse sentido. Um pensamento ruim, que nem você falou, que acontece, que muitas das vezes nós somos levados. Sim. Né? É a questão 459 dos espíritos. Topada do dedão. Já que o Allan Kardec perguntou, como que os espíritos interferem na nossa vida? Muito mais do que supomos. Exatamente. Muito mais. Então, é uma lembrança, por isso que aí a gente vai lembrar do perdão, que o perdão é o esquecimento. Mas esquecimento do quê? Daquilo que me traz a ira em relação àquilo que o outro me fez. Então, por isso, perdoa, esquece. Né? Esquece. Mas é por quê? Porque quando eu lembro, o que me volta? A ira, a sede da vingança, a justiça pelas próprias mãos. Mau pensamento. Então, mau pensamento. Então, eu lembro e automaticamente aquilo desenrola e às vezes até dá um sintoma físico, né? Uma palpitação. É ali que você percebe. É ali que você percebe. Né? Então, o nosso nervosismo está onde? Está dentro, a ansiedade está onde? Está dentro dos nossos pensamentos. Né? A ansiedade eu vivo amanhã esquecendo de ontem e estou anulando hoje. Então, o nosso pensamento está à frente do tempo. E não vai adiantar. Na verdade, não vai, o que tem que acontecer, vai acontecer. Então, aqui é o vigiar e orar. Então, eu comecei com um pensamento ruim e o adulterar, que nem vocês também explicaram. Adulterar, o que a gente não adultera? Adultera-se tudo. A gente adultera tudo. A gente adultera a palavra do Cristo. A gente adultera. Quando eu quero interpretar a meu favor, eu falo, não, mas Jesus falou dessa forma. Aí você falou bem. Mas qual é a mensagem simplória dele que essa não dá para adulterar? Você sabe do que você gosta. Você vai fazer para o outro o contrário? E aí? Não faça para o outro que você não gostaria de receber. Então pronto. Então anula tudo. E aí vem um mau pensamento, vem um pensamento traidor, um pensamento de adulteração, entra na prece. Para quê? Que nem você falou. Sai daquela linha. Repele, né? Foge daquilo ali. Foge daquilo, né? Como água e óleo.
repele, não se misturam. Então a gente tem que ir nessa, e isso é incessante, da mesma porque a gente não vai parar de pensar. Mas então qual é o antídoto para o mau pensamento? É a vigilância e consequentemente a prece, a fuga daquilo ali, porque não vai me fazer bem. Sim. Porque aí vai entrando o que a Mara falou, que ele termina aqui. Feliz daquele que não pensa o mal. Que já está... Feliz daquele que pensa, mas para também, consegue... Mas Agora, se você der consequência para aquilo, aí tá complicado. E não é que você vai ser castigado, mas você vai atrair, como você disse, essa mesma faixa de Pietro vibração. Baldi tinha uma frase que ele dizia assim: não é a lei que age contra o indivíduo, é o indivíduo que vai contra a lei. Sim. É o contrário, é que a gente acha, eu fui punido. Não, você foi contra a lei, você foi contra o mandamento. Exatamente. Então, a não consequência é é Deus essa. que pune a gente, Não, a a gente consequência é essa, que exatamente. procura, que erra e se pune. Se eu peço a paz, mas eu chego aqui só tumultuando, Não vai. Não. fica ambíguo, né? Fica contraditório. E esse é o sentido do adúltero, né? Dentro Nesse desse contexto, sim. Né? Muito bom. Muito Isso bom. aí. Então, vejam mais uma lição que nos traz muita reflexão e que, se a gente buscar, a gente vai aprender, né? A gente vai aprender. Vai aprender e vai, dentro disso, buscar a nossa melhoria, a nossa reforma íntima, né? Então, dando continuidade aqui, vou pedir para a Mara fazer as nossas vibrações e prece final. Então vamos todos iluminados nessa vibração de paz, de amor, dos ensinamentos do Cristo. Vamos utilizar o que nós temos de melhor para chegar até Jesus, para nos imaginar, nos sentir iluminados pela sua luz. Vamos pensar nessa luz nos envolvendo, afastando tudo que for ruim. E vamos pegar nas mãos de Jesus e colocar em seu colo todas as nossas fraquezas, todos os nossos problemas, todas as nossas tristezas, preocupações. Mas também vamos principalmente agradecer. Agradecer por essa luz tão grandiosa que Ele nos traz. Vamos agradecer pela presença de Jesus em nossas vidas, nos amparando, nos protegendo, nos fortalecendo e nos amando. Essa força que muitas vezes a gente fala, quando nós nos colocamos no colo de Jesus, nós sentimos um fortalecimento muito grande, um alívio, uma esperança, uma tranquilidade. E vamos igualmente pedir a Jesus para que leve essa luz a todos os nossos entes queridos, a todas aquelas pessoas em que nós estamos mentalizando neste momento. Todo esse amor, toda essa proteção, todo esse amparo, que Jesus leve a todos. Que nosso lar seja inundado de luz e que tudo que seja ruim seja levado de lá. Que essa paz faça parte de nossas vidas em todos os momentos. Que possamos nos ligar a Jesus em todos os momentos, nos ruins, nos que trazem sofrimento a nós, mas nos que são bons, nos que nos trazem felicidade. Que Jesus possa fazer parte de todos esses momentos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Abençoe toda essa equipe espiritual, mensageira do Evangelho, nossos anjos da guarda. Que Nossa Senhora, nossa Mãezinha Santíssima, fique ao nosso lado também, nos aconchegando. E nós agradecemos. Agradecemos muito por tudo, por todo esse amor, por todo esse amparo. E agradecemos a Deus, nosso Pai, por ser o nosso Pai e por querer sempre o nosso bem. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Bom, amigos, estamos chegando ao término de mais um Evangelho no Lar na Rádio TV Fraternal. Fortalecidos, revigorados, um pouco mais leves, né? Esperamos que vocês também tenham esse sentimento, essa sensação, e que na próxima semana nos encontremos, né? Não esqueçam de visitar o site da Fraternal, de nos acompanhar, né? E que na próxima semana nos encontremos novamente aqui para mais um Evangelho no Lar, ok? Fiquem todos com Deus, tenham uma semana abençoada, que Deus nos abençoe a todos. Até lá! Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.